Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício aqui a gente vai estar verificando a relação da Ibovespa com a economia real, e aqui essa economia real representada pela formação bruta de capital fixo, né? E a gente vai ver essa relação por meio do procedimento de Toda Yamamoto, tá? O procedimento de Toda Yamamoto ele é basicamente baseado naquele conceito de causalidade de Granger, né? Que basicamente uma variável x, né? E aí entre aspas, né? Causa, e aí a gente fala que causa no sentido Granger, é a variável y se as informações passadas de x ajudarem a prever melhor y do que apenas informações passadas de y, né? Então, basicamente, a gente está pegando ali essas informações passadas, né, as defasagens de ambas as variáveis, e a gente quer buscar a relação ali com seus valores futuros, tá? Então, basicamente, a gente vai usar esse procedimento aqui para ver, né, se a formação bruta de capital fixo ela tem ali relação com o Ibovespa, né, os seus valores passados ajudam a explicar melhor ali os valores futuros do Ibovespa e no sentido contrário também, né, se o Ibovespa ali, seus valores passados tem ali uma relação com valores futuros ali da formação bruta de capital fixo, tá? Para a gente aplicar esse procedimento de Toda Yamamoto, a gente vai seguir esses passos, tá? E no caso aqui, nesse exercício, a gente vai fazer eles pela metade. Então, a gente começa verificando a ordem de integração das variáveis através de teste de raiz unitária na estacionariedade. Então, a gente verifica ali se elas são estacionárias, porque a gente vai é, utilizar um VAR, né, vetores autorregressivos. Em seguida, a gente vai definir a ordem máxima de integração das variáveis. Em terceiro, a gente vai montar o VAR em nível para as variáveis, tá? E nesse caso, a gente vai partir aqui direto do 3, tá? A gente vai deixar os dois primeiros de lado. Então, a gente vai seguir aqui já montando o VAR em nível para as variáveis, tá? Exceto pelo fato que a gente vai fazer uma leve transformação aqui na formação bruta de capital fixo, tá? É, Em quarto aqui a gente vai determinar a ordem de defasagem do VAR, né? E aí a gente vai poder definir tanto manualmente quanto por critérios de informação, né? A gente vai ter ali um método no Python para ajudar a gente a encontrar a defasagem por critérios de informação, tá? Em seguida, a gente vai ver a estabilidade do modelo, né? Então, a gente vai ver a autocorrelação lá dos erros, né? Ver se tem algum problema neles e se não tiver, a gente continua. É... Em seguida, a gente vai adicionar as defasagens lá do VAR e, por fim, rodar ali o teste de Wald em P coeficientes e P grau de liberdade, tá? Então, no sexto aqui, a gente vai deixar de lado também e partir para o 7, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer aqui para conseguir coletar nossas variáveis é utilizar duas bibliotecas, tá? A gente vai usar o iFinance para pegar os dados lá do Ibovespa e a gente vai usar o SidraPy para pegar os dados diretos do Sidra da formação bruta de capital fixo. Os dados do Ibovespa a gente vai simplesmente pegar ali o valor, o último valor do trimestre para a gente trimestralizar, tá? Em muitos casos as pessoas tiram a média ali do período, né? Mas quando a gente está trabalhando com séries financeiras, nesse caso, por exemplo, ações e ativos financeiros listados na bolsa, a, o melhor, a melhor ocasião da gente trabalhar com mudanças de períodos dessas variáveis é a gente pegar o último valor dessa variável num período, tá? Então, como a gente tem uma série diária, a gente quer transformar ela em trimestral, a gente vai pegar o último valor do trimestre e depois alterar ali os tipos de dados para um tipo de dado de data trimestral, tá? A formação bruta de capital fixo já está trimestral, tá? Então, e ela só existe de frequência trimestral para mais, né? Então a gente não consegue um mensal ou diário. Então nesse caso a gente vai pegar ela e simplesmente fazer aqui
um tratamento que vai ser calcular a variação interanual dela, tá? A gente tem um índice, então a gente vai calcular a variação interanual. Então a gente vai pegar o índice no tempo t, dividir pelo índice no tempo t menos 4, e aqui eu acabei não colocando, mas a gente vai pegar esse valor e subtrair 1, tá? Então é isso que a gente vai conseguir de tratamento aqui das duas variáveis. Então a gente vai fazer a importação das bibliotecas utilizadas aqui na aula, tá? De coleta aí, de cálculo, manipulação de dados e da modelagem. Em seguida aqui a gente vai capturar os dados do Ibovespa utilizando o iFinance. Então nesse primeiro código aqui a gente pega esses dados, tá? A gente usa aqui a função download, coloca aqui no primeiro argumento o ticker, né, do Ibovespa. Em seguida o período de início aqui no argumento start, desde 2001, tá? A gente coloca o progress false e aqui a gente já coloca entre dois colchetes, né, para a gente pegar uma única coluna aqui do resultado dessa função de coleta, que é a coluna ADJ Close, tá? O preço de fechamento ajustado do índice Bovespa diário. A gente salva aqui em Ibov e em seguida o que a gente precisa fazer é fazer ali a transformação dos dados para trimestral. Então a gente vai fazer isso, salvar dentro de Ibovespa aqui. Vou abrir o encadeamento aqui e a gente vai construir esse código pegando aqui os dados diários do Ibovespa. Na segunda linha aqui, o que eu estou fazendo é usar a função interpolate para interpolar os dados vazios, né, nesse data frame. A gente tem vários NAs e para não dar um drop, né, remover eles, a gente vai usar a função interpolate, que basicamente vai interpolar linearmente os valores faltantes entre as duas observações, tá? Agora o que a gente vai fazer é transformar os dados em trimestrais e para isso a gente vai usar uma combinação aqui de resample, que vai permitir transformar a frequência, tá? E nesse caso a gente coloca aqui dentro Q, que é a quarterly, ou seja, frequência trimestral, e ela precisa combinar com uma outra função, tá? Um outro método aqui. E esse outro método que a gente vai usar é o método .last, tá? Que vai pegar a última data, valor do trimestre. Então, com essa combinação aqui, a gente transforma ela em trimestral, essa série, tá? E por fim, para facilitar nosso trabalho aqui de trabalhar com dados trimestrais, a gente vai criar uma nova coluna usando o assign aqui, que vai ser a coluna de date, em que a gente está pegando aqui o índice e transformando ele em period index, usando a função aqui period index em frequência aqui, ó, trimestral, tá? Então o formato de data vai ser igual que está aqui, ó, no comentário, ano e trimestre. Em seguida, a gente coloca aqui a data, a coluna de data que criamos no índice e renomeamos as colunas. Como resultado, a gente tem aqui ó, no índice uma data e aqui o Ibovespa, no período trimestral. Já em relação à formação bruta de capital fixo, a gente vai usar a tabela 1620, que refere-se a contas nacionais trimestrais, tá? Então a gente pega a API lá do Sidra, tá? Então é necessário selecionar as caixas lá e os parâmetros e pegar essa API aqui. E a gente coloca tudo aqui dentro da função getTable do SidraPy, tá? Então, cada parâmetro aqui do API a gente coloca aqui dentro nos parâmetros da função, tá? Como resultado, a gente obtém aqui esse data frame aqui e a gente precisa tratar eles, tá? Então a gente vai pegar as duas colunas, uma aqui da data, que é essa aqui, D2C, e outra do valor, que vai ser essa V aqui, tá? Então para isso a gente já começa aqui selecionando essas duas colunas desse data frame FBCF, e aqui nesse novo data frame que eu estou criando, a gente vai, além de tratar, já criar a variação interanual, tá? Então a gente está pegando essas duas colunas, vamos renomear elas e vamos criar novas colunas ou alterar as já existentes. Então a gente vai criar essa coluna de date usando o assign aqui, né? A gente vai criar essa coluna de date e a de variação interanual. Para a coluna de date, se vocês repararem, a gente vai ter um problema no D2C, que a data tá junto aqui, né? Então a gente tem aqui o ano e o mês. O mês não.
o trimestre, né, que é 01, 02, 03, 04, e a gente precisa dar um leve tratamento antes de passar ali para o Period Index. Então a gente usa esse código aqui, que a gente está pegando, né, os valores aqui dos números dos trimestres e substituindo, né, eles por quê, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. E depois aqui a gente coloca dentro do Period Index, que aí a gente consegue transformar eles para o que a gente tem exatamente aqui, tá? Agora a gente vai construir uma coluna chamada DFBCF para colocar aqui a variação interanual. Então, como a gente viu lá na fórmula, né, a gente pegando aqui a formação bruta de capital fixo no tempo t, e aqui eu estou fazendo isso aqui pegando o series, né, uma coluna lá do data frame, e aqui na frente eu só estou usando o método asType dentro float para transformar os valores em float, tá? Eles não estão em formato float, então é necessário fazer essa transformação. A gente pegou aqui a variável no tempo t e vai dividir ela no tempo t menos 4 usando o método shift. E aqui dentro do método shift a gente coloca o 4 porque aí a gente está defasando a série. Depois disso, né, da divisão, a gente subtrai 1 aqui e depois multiplica por 100. Por fim, a gente só coloca a coluna de data no index e depois pega somente a coluna de variação. Então agora a gente tem aqui a variação interanual. Depois disso a gente junta os dados aqui, e dentro de dados, usando o merge. E aí a gente pode visualizar a série, tá? Então a gente constrói aqui esse data frame chamado dados gráficos, em que a gente faz um leve tratamento para visualizar, em que a gente está pegando ali os dados de Ibovespa e dividindo por 1000 para conseguir comparar lá com a variação bruta a variação da formação bruta de capital fixo, tá? Em seguida a gente também faz um leve tratamento aqui na coluna de dados, tá? Porque quando a gente está usando gráficos eles não conseguem reconhecer a coluna de dados no formato de Period Index trimestral. Então a gente tem que fazer a transformação aqui to date time e transformar aqui em str ftime, tá? Então a gente pega aqui esses valores e aí a gente plota aqui, ó, para poder comparar eles, né? Em que a gente tem o Ibovespa no lado esquerdo, no eixo aqui do lado esquerdo, e o FBCF aqui no lado direito, tá? Então a gente tem a variação interanual aqui e o Ibovespa. Então a gente vê que a gente tenta perceber, né, a relação contemporânea entre as duas variáveis para ver se elas de fato andam juntas. E a gente até pode enxergar aqui momentos que elas têm ali a variação conjunta, né? Então assim a gente pode perceber, né, que de fato elas podem ter uma relação aí. E aí a gente vai aplicar o procedimento de Toda-Yamamoto. Então a gente já começa ali direto na estimação do VAR, né? Então a gente vai fazer aqui um VAR 2 e podemos fazer aqui também por critério de seleção, tá? Isso que a gente faz aqui em Select Order. Então aqui no VAR 2 a gente coloca manualmente, a gente pega lá nosso data frame de dados, que tem o Bovespa e a formação bruta de capital fixo. A gente usa a função var e coloca aqui dentro de var 2, tá? Depois a gente precisa, e aqui é uma coisa importante, a gente não precisa criar fórmula nenhuma, porque o var ele simplesmente vai pegar ali as colunas, né, e vai calcular como todas as variáveis, tá? Então a gente coloca aqui em var 2 e a gente precisa rodar esse modelo. E a gente vai fazer isso aqui nessa segunda linha, que tá, a gente pega o var 2, usa o método fit, e dentro do método fit a gente escolhe aqui a quantidade dos lags, né, das desfasagens do modelo, e aqui se a gente quer, né, aquelas constantes e a tendência. A gente salva aqui em var 2 result e verificamos aqui o resultado do modelo, tá? Então a gente tem aqui o resultado pela equação DFBCF, né, informação bruta, e aqui a equação do Ibovespa. E a gente verifica aqui os seus valores, né, os p-valores e tudo mais. Como eu disse, né, a gente precisa fazer um teste de autocorrelação dos resultados desse modelo para poder falar que nosso modelo ele pode prosseguir, né?
E nesse caso aqui a gente está usando o Portman Test, né, que é um teste para avaliar se existe correlação residual. E a gente vai querer achar um modelo, né, que não rejeite a hipótese nula de ausência de correlação. Isso é, a gente não deseja obter um p-valor do teste menor que 5%, tá? Então a gente quer que seja maior que 5%. Então, fazendo esse teste, né, que vai poder ser feito usando o método Test Witness lá do VARS, né, a gente encontra aqui o resultado de um p-valor de 0,056, né, um pouquinho acima ali de 5%. Então a gente pode prosseguir ali em seguir com essa especificação, né. Então a gente tem um conclusão aqui, ó, fail to reject H0 a 5% de ressignificância, ou seja, a gente vai prosseguir com esse modelo. De outra forma, a gente pode encontrar as defasagens do VAR por meio de ordem de seleção, né, de critérios de informação. E para isso a gente vai criar aqui o VAR, né, dos dados em VAR select, e a gente vai usar o método select order aqui e salvar em VAR select result, tá? Se a gente verificar o que tem aqui dentro, a gente tem aqui a seleção das defasagens por diferentes critérios de informação: AIC, BIC, HIC e FPE. A gente escolhe o de menor valor, né, para manter nosso modelo mais parcimonioso, que no caso aqui foi 6, tá? A gente joga ali dentro de fit, né, em max legs, e a gente verifica aqui o resultado do modelo com as respectivas probabilidades. Aplicamos também ali o test witness para o parcimonioso teste, e a gente verifica ali que falha em rejeitar H0 com um p-valor mais alto ainda, tá? Obviamente, esses resultados podem se alterar aí, dependendo do momento que você rodar o código, tá? Mas a gente vai ter esses valores aqui no momento. Em seguida, o que a gente precisa fazer é usar o teste de Wald ali para verificar, né, se tem uma causalidade de sentido grande entre as variáveis, tá? Então, a gente vai aplicar ele aqui usando a biblioteca do Stats Models lá no módulo do VAR, tá? Usando o método Test Causality, tá? E o que a gente quer lá no teste WALD? A gente quer testar a hipótese nula de que um coeficiente é igual a zero, tá? Então a gente vai verificar se a estimativa do coeficiente é estatisticamente diferente de zero, e que aí sinal indicaria a presença de um efeito significativo ali da variável explicativa sobre a variável resposta, tá? Então, se a estatística de teste ali, o p-valor for maior que o valor crítico lá do quadrado, né, a gente vai rejeitar a hipótese nula, né? Então, que significa que o coeficiente é significativamente diferente de zero, tá? Então, se a estatística de teste for menor que o valor crítico, então a gente não tem evidência para rejeitar a hipótese nula, né? Então, que o coeficiente não é significativamente diferente de zero, tá? Então, o que a gente quer aqui é encontrar os resultados para os dois lados, tá? Se a gente tem ali o DFBCF causando Ibovespa ou o contrário, tá? Então, é isso que a gente faz aqui. A gente está pegando o resultado lá do nosso modelo, e é importante eu mencionar aqui que eu estou usando o VAR2, tá? Como a gente verificou ali, a gente teve um valor de boa, tranquilo. Vamos deixar o nosso modelo para mais parcimonioso possível, com o menor número de defasagens possíveis, tá? Então a gente vai usar o método teste causality aqui no var2 result, e a gente vai colocar aqui caused, o nome da variável, e causing Ibovespa, tá? Então, o que isso significa? Que o DFBCF, né, está causando aqui o Ibovespa, e aqui o contrário, tá? Que a gente tem o DFBCF aqui causando ali Ibovespa, tá? Então, como resultado aqui, a gente tem o nosso p-valor, tá? E no primeiro caso a gente encontrou um p-valor de zero, bem próximo, bem pequeno, né, de zero, e aqui a gente encontrou um p-valor
maior que 5%, né? Bem alto na realidade, 73% aqui. Então, no primeiro aqui a gente rejeita H0 e aqui a gente falha em rejeitar H0. Como conclusão aqui, a gente chega à conclusão, né, que o Ibovespa Granger causa ali a formação bruta de capital fixo, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.